A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, glórias a Deus. Nós adoramos o nome do nosso Deus, o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui estamos nos encontrando mais um dia no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, prosseguindo no nosso compromisso de ler toda a palavra do Senhor durante o decorrer de um ano. Para você que tem este propósito, segue aqui embaixo na descrição do vídeo a nossa agenda anual. E hoje, por se tratar de um dia de domingo, vamos lembrar que hoje serão 5 capítulos. A leitura de hoje vai se constituir em 5 capítulos. E você que está acompanhando a leitura anual, nós já alcançamos os capítulos 27, 28, 29, 30 e 31 de Gênesis no dia de hoje, tá bom, meus irmãos? E aqui no nosso canal, como já temos alertado os irmãos, nós vamos estar dando continuidade à leitura e o estudo, uma breve meditação de apenas um capítulo por dia. E que o Senhor nos abençoe para que cresçamos em conhecimento e em graça na palavra do nosso Deus, porque assim, irmãos, estamos fortalecidos na palavra que é viva, verdadeira, eficaz, digna de toda aceitação. Vamos então prosseguindo ao nosso compromisso. Já pedimos a você que curta, dê o seu like, compartilhe e também não deixe de inscrever, convidar mais pessoas para estar ingressando este grande exército de leitores da palavra de Deus. Queremos despertar a muitos irmãos para criar este hábito saudável espiritual para as suas vidas. Vamos então à leitura de hoje, então com a sua Bíblia na mão, no momento reservado do seu dia, vamos estar lendo e hoje nós estaremos lendo o capítulo de 9 do livro de Gênesis. Vamos então? Capítulo 9 de Gênesis. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar o sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra.
quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém, meus irmãos. Aqui concluímos a leitura do capítulo 9. Agradecemos a Deus porque aqui, nesta parte da Bíblia, temos visto que o Senhor institui uma nova aliança. Ele faz uma aliança com os seres vivos. Aqueles seres vivos antes do dilúvio já tinham todos perecidos, mas ficou o justo Noé com a sua família. E Deus, que tinha abençoado Noé para que ele se multiplicasse, abençoa também a seus filhos, para que encha a terra, multipliquem, eles cresçam e encham toda a terra e dominem sobre os animais. E agora o Senhor também dá aos animais, ao homem, como mantimento, não somente os vegetais, mas também os seres vivos, sendo que não deveria ser comida carne contendo sangue, porque o sangue é considerado a vida. E o Senhor também aqui estipula como que ele preserva a vida do ser humano, porque o homem foi feito à imagem de Deus, então não era admissível derramar sangue, o homem derramar sangue do homem, mas quem assim fizesse também seria derramado sangue pela mão de outro homem. Mas o Senhor não quis aqui dizer que era para ser feito isso, mas que era exatamente para não ser feito isso, porque o Senhor fez todo homem à sua imagem e semelhança, e não era para isto acontecer.
O Senhor também abençoa os animais, porque agora um casal de cada espécie vai ser responsável por estar multiplicando e enchendo a terra. E nós vemos como o Senhor abençoa os animais que mais uma vez se espalharam sobre toda a face da terra. E o Senhor colocou o seu arco na nuvem como a sua aliança que seria visualizada pelos seres vivos, visualizada pelo homem e pelo próprio Senhor, porque quando viesse águas sobre a terra e aparecesse esse arco, o Senhor ia se lembrar do seu concerto, da sua aliança com todos os seres vivos, de que nunca mais o Senhor iria destruir a terra e todos os seres vivos diante de um dilúvio. O Senhor não ia mais fazer isto acontecer. O que pode acontecer hoje, irmãos, até mesmo pela questão do crescimento demográfico das populações, a questão também de população aglomerada em alguns cantos, podem acontecer sim enchentes, podem acontecer sim inundações, mas isso não significa o dilúvio. O dilúvio foi um juízo de Deus sobre toda a terra, onde toda a vida, tudo que tinha fôlego de vida foi exterminado. Mas aqui, hoje em dia, são acontecimentos isolados em algumas partes, em alguns lugares. Às vezes pode até acontecer ao mesmo tempo em um estado, em outro estado, mas jamais a destruição de toda a raça humana, de todo ser que respira e que se move pela terra, porque o Senhor é o Deus que é fiel ao seu conserto e à sua palavra. E nós, quando vimos o sinal de Deus nas nuvens, o arco que nós chamamos de arco-íris, aquela coisa linda de Deus a resplandecer nos céus, nós lembramos que é o mesmo Deus que operou no passado e que estabeleceu o seu arco, nos faz lembrar também da fidelidade dele para com cada um de nós, cada um dos seres vivos. Aleluia, glórias a Deus. E aqui, meus irmãos, também começa a falar sobre os filhos de Noé, que os filhos de Noé que saíram da arca com ele foram 3, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e eles, a partir deles, começou-se a povoar toda a terra. E também tem um fato aqui na vida de Noé, que Noé tornou-se agricultor e ele foi o plantador da primeira vinha. E como ele foi colher dos seus frutos, né, da sua plantação, e fez o vinho, tirou o vinho, né, o fruto da vide, oh, meus irmãos, ele se embebedou e acabou ficando nu na sua própria barraca, despindo-se, aparecendo as suas vergonhas, podemos assim dizer. Mas o fato que aconteceu aqui que chamou a atenção foi o seu filho estar vendo a nudez do seu pai e também estar a anunciar aos irmãos, em vez dele estar fazendo um procedimento que não envergonharia o pai, ele foi estar falando com os irmãos, mas aqui a gente não vê que foi uma atitude de ajuda ou o que fazer, porque ele não estava no momento de ajudar. Quem veio foi o Jafé e o Sem com uma toalha, podemos dizer assim, né? Eles vieram andando e vieram com aquele lençol, uma toalha, o que foi que eles usaram para estar cobrindo a nudez do pai, mas também sem olharem, sem fazerem caso desta situação, e sim para proteger a dignidade do pai. Oh, meus irmãos, aqui foi baseado nessas questões
que futuramente, mais para frente, o Senhor vai colocar mesmo a questão da abstinência total do vinho por causa dessas questões de embriaguez, porque muitas causas nós sabemos que acontecem devido ao uso indevido dessas bebidas, que alteram, tira a pessoa do seu sóbrio e acontece tantas coisas terríveis, imoralidades, crimes, e o Senhor faz isso para preservar o seu povo, preservar um povo com conduta reta e separado na presença dele. E isso originou um castigo do próprio Noé à geração do seu filho Cã. Ele amaldiçoou a Canaã que viria a ser a descendência do seu filho, colocando ele como escravo de escravo das descendências dos seus irmãos. Oh, meu Deus, que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude a estarmos vigilantes em todas as atitudes das nossas vidas. E aqui é concluído o capítulo de Gênesis 9, dizendo que depois do dilúvio, Deus ainda concedeu mais 350 anos de vida a Noé. Com certeza era necessário viver esse tempo, né? E viveu ao todo 950 anos e morreu. Se considerarmos que eram as 8 primeiras pessoas do mundo agora, então era necessário que vivessem um pouco mais, né? E também não havia as consequências do pecado na questão da natureza, né? A contaminação dos solos, não havia dessa forma ainda com o propagar do pecado e do crescimento da imoralidade, né, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie, que o Senhor nos capacite. Você estude a palavra de Deus, busque o conhecimento do Senhor, porque sem Ele, meus irmãos, sem Ele jamais podemos ter conhecimento da palavra do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos ilumina a entender a verdade revelada da palavra de Deus. Sem o autor da Bíblia, nós não podemos entendê-la. Por isso precisamos estar crescendo em graça na nossa comunhão com o Senhor e em conhecimento, buscando ler e estudar a sua palavra. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio do Senhor a cada dia e fortalecido. Um bom domingo a todos e que Deus nos abençoe para continuarmos prosseguindo em nome de Jesus no nosso objetivo de ler toda a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos e deixa aqui para todos o meu abraço fraternal, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Não esqueça, deixa seu like, curta, coloca seu comentário aqui abaixo, um versículo que te chamou a atenção, uma saudação aos irmãos. Vamos interagir e venha você também participar conosco neste canal. Vamos engrossar as fileiras deste exército de leitores da palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor.